Você vai deixar essa gravação no Moodle? Oi, bom dia. Eu vou iniciar a gravação aqui da aula de EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. Respondendo alguém que me perguntou, sim, a ideia é gravar a aula e depois postar no Moodle para as pessoas poderem assistir, tá? Mas quem não conseguir assistir também, eu já disponibilizei os slides no Moodle também. E a aula ela é bem teórica, tá? Então tá tudo bem explicadinho ali nos slides. Acredito que com a leitura a pessoa consiga compreender também bastante coisa, tá? Mas a ideia da aula ao vivo, né, é a gente poder trocar experiências e contar um pouquinho das minhas experiências para vocês e vocês também trazerem a de vocês, né, as vivências que a gente tem, que eu acho que são importantes, que a gente sempre acaba gravando mais, né, do que ficar lendo teoria. Porque eu fiquei pensando, né, é uma aula meio pesada, assim, porque é legislação, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar bastante em NR 32, Norma Regulamentadora 32, que é uma norma que rege todos os serviços de saúde no Brasil, tá? Então, clínicas odontológicas, clínicas geriátricas, hospitais, né? E dependendo do local que vocês forem trabalhar, isso vai ser mais rigoroso ou não, tá? Mas é uma lei, né? E a gente deve cumprir. Toda vez que tiver algum tipo de vigilância, né, para quem, enfim, for trabalhar depois ou até quiser empreender, né, toda vez que vocês forem passar por algum tipo de vigilância, esses itens eles têm que ser cumpridos, tá? Então, falando de EPI, que é o equipamento de proteção individual, a gente fala um pouco de NR 32, também de saúde do trabalhador, né, que é o principal objetivo do equipamento de proteção individual é proteger o indivíduo, né, o trabalhador, dos riscos que ele está sujeito no momento que ele está fazendo o atendimento de saúde, tá? Então, eu vou tentar deixar a aula menos enfadonha. Vamos contando aí um pouco das nossas experiências. Tá? Inclusive, essa aula eu me baseei num curso aqui dos funcionários do hospital, tá? Um curso que foi disponibilizado no Moodle. Então, é bastante aplicável, assim, digamos, tá? Para quem vai, para o trabalhador mesmo. Tá? Com o tempo, vocês vão aprendendo essas outras coisas de legislação, né? Mas acho que são tópicos, apesar de ser um pouquinho chato, assim, de estudar, eles são importantes, tá? Isso cai em concurso sempre, NR 32. E é para a vida de vocês, né? Se a gente usar tudo bem direitinho, a nossa chance de se expor a um risco desses fica menor. O que que ele está fazendo aqui agora? Não sei. Progresso. Tá. Estão vendo aqui a minha tela, né? Ai, não era bem assim que eu queria que ficasse. Eu queria ver vocês. Somente um participante. Opções de compartilhamento. Apenas anfitrião. Tá. Vamos lá. Não vou conseguir enxergar vocês. Não aparece para mim. Alguém não está vendo a minha tela, é isso? Eu tô vendo só o É, teu não tá rosto. aparecendo. É, Não tá aparecendo o compartilhamento. Tá só tu aparecendo. Anfitrião, opções de Eu tô vendo. compartilhamento. Aqui, ó. Essa tela vocês enxergam? Equipamento de proteção individual, não? Não, Não. não. É, então não. Continuam não vendo? Só o meu rosto? não. Só o Meu rosto. não.
Acho que agora vai. Agora sim. Agora sim. Agora foi. Agora foi, né? Tá. Essa aula, então, já está postada lá. Depois vocês podem imprimir ou até abrir no computador de vocês ou no celular para acompanhar, tá? Então, o que que são os equipamentos de proteção individual, né? Aqui. O que que significa EPI, 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 né? Vocês sabem que no hospital, né, e no serviço de saúde a gente fala muita sigla, né? Sim, não? Vão interagindo comigo, tá? Senão eu tô achando que eu tô... Sim. Tá. É que como tá mudo o microfone até ativar, Sim. Tá, mas vamos falando se não estão entendendo alguma coisa. Tá. O objetivo, então, da aula é sensibilizar o aluno, né? Vocês, que são os futuros técnicos de enfermagem. Alguém falou alguma coisa? O objetivo, então, é sensibilizar vocês, né, sobre a importância e a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Falando por mim, assim, a gente sabe que às vezes é bem chato, tá? Mas eu tenho alguns princípios que eu tento não ferir. Por exemplo, luva, para mim, é um EPI essencial, né? O óculos, eu tenho os meus receios, porque eu uso óculos, então colocar um óculos de proteção por cima dele acaba sendo bem complicado, tá? Falando um pouco para vocês da prática, assim, na pandemia, né, da Covid, a gente teve que usar aqueles face shield, assim, ficou bem complicado, porque embaçava todo o óculos e a gente não conseguia enxergar direito, né? E para trabalhar com o paciente, a gente precisa enxergar bem, né? Então, tem algumas ressalvas de alguns equipamentos, tá? Mas tá na lei, né? Eles devem ser usados. Inclusive, como é obrigatório, né? É passível de sanção se a gente não estiver usando, né? Então, a empresa não se responsabiliza caso a Aline lá queira ser indisciplinada e não usar o face shield dela ou o óculos de proteção por cima do óculos, tá? Então, é passível de sanção se eu não estiver usando o EPI, porque a empresa vai me fornecer o EPI e eu devo usar para cumprir a norma, tá? Então, o objetivo é sensibilizar vocês, se acostumem agora, que vocês estão aprendendo tudo bem certinho, a usar os EPIs, tá? Depois que a gente desaprende a usar, acaba ficando complicado, tá? Então, o que que são os EPIs? São todos os equipamentos de uso individual, né? Que é para proteger a nossa saúde e a integridade física do empregado, tá? Quando não for possível eliminar o risco ou neutralizá-lo através de medidas de proteção coletiva, implanta-se os equipamentos de proteção individual. Então, vocês já devem ter ouvido falar também em equipamentos de proteção coletiva, certo? Sim, não? não, de coletivo eu nunca vi. Tá. Alguém tem ideia do que seja um equipamento de proteção coletiva? Num ambiente de trabalho? Coletivo, não. Possa ser Pelo que eu usado por sei, outros? o Máscara. coletivo. Ai, meu Deus. Um de cada vez, um de cada vez. Daí posso falar? Eu dei uma estudada nisso por causa do meu trabalho, foi meio que obrigatório. Daí, assim, pelo que eu sei, é tipo marcações no chão, por exemplo. Que como eu trabalho com um negócio de carro, eu tive que fazer um cursinho, daí fala sobre EPI, EPC. E o coletivo seria uma coisa que é para todos, por exemplo, marcação de lugar onde, sei lá, tu pode se cortar, ou então esmagamento, ou piriri-pororó. Eu acho. Isso aí, o coletivo, então, é para proteger todo mundo. Exemplos: corrimão, né? Coisas bem básicas que às vezes a gente não se dá conta. Corrimão é um tipo, né? Quando eu vou descer uma escada, o corrimão serve para eu segurar nele e eu não cair, certo? Porque ali eu posso, se eu estiver em horário de trabalho, eu posso sofrer um acidente de trabalho, tá? Então, ele é um equipamento de proteção coletiva. Extintor de incêndio
é um equipamento de proteção coletiva. Tá? Alguns exemplos para você saber. Então, mas tem alguns riscos que eu não consigo eliminar com os equipamentos de proteção coletiva, né? Exemplo, o risco biológico do sangue, né? Um procedimento que a gente faz muito, a gente entra muito em contato com o sangue do paciente e eu preciso proteger o indivíduo que está atendendo esse paciente. Como que eu protejo ele do sangue? Através de luvas de proteção, né? Ou a luva de procedimento. E também associado ao óculos, porque caso respingue algum mínimo de sangue, né? Pode respingar no rosto da pessoa, então ela deve estar de óculos, tá? E máscara. A máscara, há controvérsia se ela é considerada um equipamento de proteção individual ou não, tá? Falando de serviço de saúde, dependendo do local que vocês forem trabalhar, vocês vão precisar de mais equipamentos, tá? Tem aqui protetor auricular. Alguém tem ideia de onde a gente usa protetor auricular? Ouvido. Dentro do hospital? Status. Onde? Lavanderia. Lavanderia, mas o técnico de enfermagem, vamos falar da nossa área agora. CME? CME, Centro de Materiais de Esterilização, tá? Ele é bastante barulhento, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer, acho que agora no terceiro semestre alguns vão Eu já poder trabalhei conhecer. lá e é bem barulhento mesmo. Quem? Eu, Maria, é muito barulhento mesmo, tendo uma parede assim, que daí é outra parte onde tem as máquinas e tudo mais. Mesmo sendo do outro lado da sala, ainda é muito barulhento, com parede, com tudo. Dá pra ouvir bastante. Tem uma máscara diferente aqui, tá? Então, dependendo do local que vocês forem trabalhar, também tem risco químico, né? Então, tem algumas máscaras mais potentes do que aquela nossa máscara cirúrgica, tá? Para evitar a inspiração desses produtos tóxicos, tá? Luvas, então, não são só as luvas nossas de procedimento com o paciente, né? Lá no CME eles usam umas luvas mais longas, tá? Que vão proteger lá contra os produtos químicos que são usados na esterilização dos materiais, na lavagem, né? E até mesmo o uso de botas, tá? Dependendo do local. Obrigações da empresa, né? Do nosso empregador. A empresa deve fornecer aos empregados gratuitamente todos os EPIs, tá? Então, quando vocês entram numa empresa, vocês vão receber lá o seu óculos de proteção, o uniforme, né? Tu vai receber os equipamentos adequados para cada risco da área que tu for trabalhar, tá? Então, se tu for trabalhar lá no centro de materiais, tu vai receber esse material mais completo, né? Os técnicos de enfermagem, o pessoal da enfermagem normalmente recebe luva, né? Então, luva de procedimento, um óculos de proteção e os outros equipamentos que são descartáveis normalmente ficam na unidade, tá? Alguém tem alguma outra ideia de EPI que fica lá na unidade? Alguém? Avental, tá? Vou dar uma sugestão aí para vocês. Avental é um de uso individual, que normalmente ele tem na unidade e ele é descartado, tá? Opa. A empresa também deve fornecer os sapatos, tá? Então, algumas empresas não fornecem. Daí vocês já devem ter ouvido falar depois isso da causa trabalhista, tá? Aí o pessoal entra com processo, depois que sai da empresa, pedindo que a empresa não dê os sapatos, tá? E isso é bastante comum, até para vocês saberem, quando vocês forem trabalhar. Eu vou dizer para vocês, o setor que mais faz as coisas certinhas nesse quesito são as empresas públicas mesmo, tá? Fornecem todos os EPIs porque já estão acostumados a receber processos também, tá? Então,
Várias empresas privadas aí não fornecem para o trabalhador o sapato, tá? O sapato, ele tem É, que... a minha cunhada, ela trabalha ali no Santa Casa, ali o dela é privado, ela disse que ali é bem diferente do coisa do público, que ela disse que Uhum. EPI eles não fornecem quase nada. Eles fornecem normalmente o óculos e as luvas É que bem tem o lá, básico, ela disse, é bem o básico. o óculos e as luvas que tem lá na unidade. E um uniforme, né? Se não dão o uniforme, aí normalmente tem os pijamas, né? Que o pessoal usa e descarta logo no fim do turno. Quando eu trabalhava no CME, a gente também não tinha sapato, aí tinha que pegar aquelas máscaras. ah, Máscara não, aquelas toucas de cabelo aí colocava no pé, era o que o pessoal usava geralmente. O que que tu fazia no CME, Maria? Eu trabalhava na parte da administrativa que tinha um secretário ali dentro Ah, do próprio CME, os materiais aí. legal, legal. Agora que eu vi o chat de vocês, eu não consigo acompanhar o chat. Vocês podem abrir o microfone daí quando quiserem falar, tá? Que eu não consigo, peraí, não tô conseguindo acompanhar o chat. Então, as obrigações da empresa são essas, tá? Fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs, tá? Para proporcionar um trabalho adequado. Os EPIs devem ser aprovados pelo Ministério do Trabalho com registro, tá? Então, são materiais que são testados, né? Então, ele tem que ser bom, tem que ser certificado que ele vai funcionar, tá? Quando a gente perde ou danifica, a gente deve receber um novo. Por exemplo, eu estraguei meu óculos, eu vou lá na saúde do trabalhador e pego um óculos novo, tá? A gente deve, né, como funcionário, receber um treinamento sobre o uso adequado, tá? Isso acontece bastante, as empresas estão toda hora fazendo treinamentos de uso de EPI, tá? Então, além de incentivar o uso, a gente deve receber treinamentos institucionais sobre o uso dos EPIs, tá? Sempre vão pedir para vocês registrar o fornecimento. E aqui o que eu falei para vocês que é passível de sanção, ó, obrigações do empregador quanto ao EPI, exigir o seu uso, tá? Então, os gestores podem e devem exigir o uso. Uma vez eu falei para vocês, né, lá na pandemia, que a gente tinha que usar milhares de EPIs, que a gente não sabia muito bem como é que era a transmissão do Covid, né? A gente sabia que ele era altamente transmissível por gotículas e aerossóis. Depois a gente vai ver isso na aula de quinta-feira, tá? Os conteúdos, eles vão se cruzar, tá, gente? Esse aqui é como se fosse uma prévia, por isso que eu coloquei essa aula antes. Ela estava depois das aulas de isolamento. Mas acho que é importante vocês saberem bem o conceito dos EPIs para depois a gente ir para a aula de isolamentos, tá? Então, eu lembro que deu uma polêmica, a gente estava lá naquela função do Covid, e a minha gestora na época falou: Ah, tu não estava de face shield. Eu, "Ah, não, né? Daí eu fiquei indignada. Enfim, tu tá ali imerso, né? Até ela tinha razão, tá? De me cobrar, né? Ela estava fazendo o papel dela. Eu não gostei na época, mas ela tinha razão. Eu tinha que usar o tal do face shield. Mas eu disse para vocês, né? Embaça, é complicado, O que é esse, tá? Mas ela estava certa. Oi, alguém falou alguma coisa? o que que é esse equipamento que eu tinha que usar? Ah, o face shield, é. Desculpa, que eu falo como se fosse uma coisa muito comum, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem não sabe. A gente tem ali no laboratório. Esse aqui, ó. Estão vendo aqui? Não, Mas para quem usa óculos, não é melhor o Face Shield do que o É, próprio, aquele outro óculos de mas proteção? ele embaça igual. Hum. Vocês estão vendo a aula, né? Aula sim, Sim. mas eu acho que tem que trocar a tela de compartilhamento quando se tu Sim. usa.
Não sei se É foi o essa. óculos grandão, aquele. Não tô achando onde é que eu troco aqui. Peraí. Como se fosse um plástico grande que tapa todo o rosto, né? Isso. Ah, sim, é aquela que sobe e desce, tem um capacete na frente, assim, transparente. Esse? Isso, isso. Tá. Ai, toda vez eu tenho que trocar a tela. Depois eu mostro pra vocês, gente. Eu tô com dificuldade aqui no Zoom. Não, tá tranquilo, agora eu sei qual é que é. É um que parece uma viseira de moto. Parece uma viseira, isso aí. Isso aí. Tá, vamos seguir aqui então. Eles vão registrar o fornecimento, tá? Então vocês vão ter que assinar um protocolo que vocês receberam esse material. Tá? Então isso é sempre protocolar. Até para defender a empresa depois, porque o Ministério do Trabalho vem em cima deles quanto a isso, tá? E as nossas obrigações, né, como funcionário, como técnico de enfermagem, como enfermeiro, eu devo usá-lo apenas para a finalidade a que se destina. Exemplo, posso usar o óculos de proteção para pintar a minha casa? Melhor não. Não, não posso, né? A gente estava lá ajudando no hospital de campanha e a Cecília está lá fazendo a coordenação e a gente tem que usar o macacão, né, que é o uniforme. Aí ela falou, antigamente deixavam as pessoas com uniforme, mas pararam de deixar por quê? Porque o ser humano, ele é complicado, né? Eu sempre brinco com isso. O ser humano é complicado. As pessoas estavam usando os macacões para pintar as suas casas, tá? Então, não posso usar porque é um equipamento, né, destinado para o trabalho. Então, o óculos, eu devo deixá-lo aonde? Devo deixá-lo no hospital, tá? Se eu quiser carregar para casa, bom, até posso, mas é melhor deixar no hospital porque eu vou usar ele para essa finalidade, tá? Então, vocês vão assinar isso, tá? Isso vai estar lá no termo deles. Eu devo me responsabilizar pelo uso, pela guarda e pela conservação. Devo comunicar ao empregador qualquer alteração, né, que ele vá se tornar impróprio para o uso. Normalmente não vai ter muito problema com isso, porque são equipamentos também de baixo preço, tá, gente? De baixo valor, assim. Então, vocês não vão ter muitos problemas se estragar um óculos, se estragar um sapato, tá? E eu vou usar ele sempre que estiver em área que exija o uso, né? Ou realizando uma atividade de risco. Vocês devem ter visto muito lá na assistência o pessoal tirando o dedo, né? Da luva. Quem já viu? Eu, eu já É, vi. Eu ainda não. o pessoal corta, rasga ou corta a ponta do dedo para conseguir sentir melhor ali a veia do paciente, enfim, tá? Mas ele está se expondo a um risco desnecessário, né? A gente faz isso antes, depois coloca a luva para deixar o dedo sempre enluvado. Tá? Mas então, para vocês verem o uso errôneo aí dos equipamentos, como acontece bastante, tá? Ou o não uso, né? O que que a ANR, então, que é essa norma regulamentadora que eu comentei lá no início da aula, determina, tá? Que a gente não pode deixar o local de trabalho com equipamentos de proteção individual e também as vestimentas das atividades laborais. O que que acontece muito, o pessoal almoçando na rua, né, de jaleco, almoçando lá com os seus pijamas, né, os scrubs, aquele pijaminha lá que eu uso no estágio. O pessoal vai para o refeitório com aquilo, tá? Não pode, pela NR 32, não pode. Se eles forem fazer uma visita no hospital, se a vigilância for fazer uma visita no hospital e ver trabalhadores com essa prática, eles vão notificar. Os EPIs, então, se eles descartáveis ou não, eles têm que estar à disposição em número suficiente no posto de trabalho.
né? Garantindo que tenha reposição imediata. Exemplo, as caixas de luvas, né? Estão sempre lá nos postos de trabalho e devem ser repostas, tá? Uma coisa bem importante aqui, ó. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho, tá? Da minha prática, o que eu posso falar para vocês? A gente teve um trabalhador que se cortou com folha, sabe? Já se cortaram, né? Todo mundo já se cortou com folha, folha 4. Um corte mínimo, né, gente? A pessoa ficou 15 dias afastada. Tá? Porque ela tinha um corte de folha na mão. Então, assim, todo mundo, é exagero? Não, pode até ser exagero, mas tá na lei. Tá? Então, tudo é passível. Às vezes a gente minimiza, né? Às vezes a gente dá a mínima importância para algumas coisas. É só um resfriadinho. Vou botar uma máscara e vou ir trabalhar. Mas se a gente for seguir a lei, não pode, tá, gente? Então, lesão aberta na mão, não pode. O que que o pessoal faz? Acaba colocando um band-aid ali, um curativo e vai trabalhar. Tá? Mas lesões nos membros superiores é contraindicado para esse tipo de atividade laboral. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar que eu me cortei com a ampola no estágio. Aham. E fazer um curativo para continuar. Aí eu coloquei a luva em cima. Mas porque eu fui quebrar, eu quebrei com a gaze mesmo assim eu me cortei. Sim. Mas é um exemplo bem comum, que as pessoas se cortam com ampola, né? Por isso que a gente ensina vocês a quebrar a ampola com gás, né? Sempre protegendo o dedo. Mas seria uma contraindicação, tá? Se tu estivesse trabalhando, deveria passar pelo médico do trabalho e ele deveria te deixar de fora do trabalho. Tem um corte na mão, não pode trabalhar. Tá? Aí não daria CAT? Sim, pode preencher um CAT, para quem não sabe, que é uma comunicação de acidente de trabalho. Tá? Tu te acidentou durante o trabalho, cortou a mão, vai encaminhado para a saúde do trabalhador, né? Faz o registro. Normalmente a chefia faz o registro, vai para o sistema do hospital, fica registrado lá como acidente de trabalho, e tu deveria ir para casa. Tá? Na prática, às vezes não acontece muito, né? Como eu falei, às vezes a pessoa bota um band-aid lá e segue trabalhando. Tá? Mas se a gente for seguir a norma, é isso aí. Preenche o CAT, é encaminhado para saúde do trabalhador, atestado médico. Tá? Fica em casa até fechar a ferida. Uma vez teve um colega meu que fez uma queimadura na mão. Daí ele trabalhou alguns dias, enfermeiro. Trabalhou alguns dias, mas começou a piorar ali a lesão. Aí ele resolveu pegar o atestado. É muito da pessoa também, né? Mas, como eu falei, as pessoas julgam, né? Não quer trabalhar. Mas se for seguir a norma, tá correto. Tá? Não deve trabalhar, tu tá expondo o paciente, tu tá te expondo, né, a trabalhar com uma ferida, uma lesão na mão. E a empresa também não deveria permitir, né? Então o gestor também não deveria permitir que o trabalhador trabalhe com essa lesão na mão, tá? Riscos, né? Riscos que nós temos lá no nosso ambiente de trabalho, falando em saúde, tá? São riscos biológicos, riscos químicos e riscos físicos. Então, vocês já devem ter ouvido falar em insalubridade, né? O que que é um ambiente insalubre? Ele possui esses tipos de riscos, tá? Biológico, químico e físico. Isso gera um adicional lá no nosso salário, tá? Que ele é de 20 a 40% de um salário mínimo. Então, nós estamos sujeitos à atividade insalubre porque a gente manuseia fluidos biológicos, né? Agentes químicos, que são os medicamentos, e agentes físicos também, né? Tem radiação, tem outras coisas. Isso são outras discussões também, que depois gera passivo trabalhista, tá? Porque as empresas querem pagar o mínimo, né?
Então, acabam, às vezes, pagando 20% lá de insalubridade e deveriam pagar 40%, mas são discussões jurídicas, tá? Já ouviram falar nisso? Além, Deu. além, além da insalubridade, tem a periculosidade também, né? Não Sim, sei exatamente a diferença. a periculosidade é 30% do salário base. Em cima, e além da insalubridade, tem lugares que tu ganha insalubridade mais periculosidade. Normalmente, eles pagam só um. Quem É, ganha periculosidade só ganha periculosidade, não ganha insalubridade. eu trabalhei ali no RH do Ernesto, que eu fiquei entre setores, e era só a insalubridade com o salário. Não tinha, era só um dos dois. Normalmente eles pagam a insalubridade, que é mais baixo. Tá? Aí depois o pessoal. Porque são poucas pessoas também que entram com o processo, e aí acaba valendo a pena para o empregador pagar esse processo de um, dois que vão entrar via judicial. Tá? Então eles optam por não pagar para todo mundo. Mas normalmente locais que têm radiação, aí sim, pela lei, ele deveria pagar a periculosidade. Tá? Então, periculosidade, nesse caso, gente, normalmente é relacionado à radiação. Tá? Agentes físicos, radiação, não a perigo de vida. Aí o João pode nos ajudar aí com a experiência dele da SUSEP. É que o Estado não paga nada agora, né? Eles transformaram, porque quando eu entrei pagava a periculosidade, né? Insalubridade não. Aí é sempre uma discussão, né? Que nem tu falou que tem empresas que deixam o servidor entrar porque é um ou dois que entra e tal, e o Estado é sempre uma briga também, tu tem que estar entrando via judicial, porque agora no caso foi transformado periculosidade que a gente tinha foi subsídio, né? É uma coisa só agora. Então tem colegas às vezes que entram com processo, mas o processo que leva anos e anos, então a maioria nem entra. E fica para pagar depois, o Estado deixa protelado aquilo para. Às vezes os netos vão receber daí. Vira Então tudo é precatório. É, precatório. precatório, fica tudo para depois. Então, para vocês saberem mais ou menos, é esse aí o rolo trabalhista, tá? Mas voltando aqui pro EPI, tá? Então, eles servem para nos proteger desses tipos de agentes, agentes biológicos, químicos e físicos, tá? Que vão estar presentes na nossa rotina de trabalho. O que seria o risco biológico, tá? A probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos, né? Micro-organismos, culturas de células, parasitas, toxinas, príons, bactéria, vírus, né? Que a gente entra em contato e pode provocar inúmeras doenças, tá? Então, a gente está sujeito a esse risco todos os dias, né? Na nossa prática lá de assistência de enfermagem, tá? Muito presentes na área hospitalar, né? Mas varia na proporção em que os profissionais de saúde mantêm contato mais intenso e direto com os pacientes, principalmente no que se refere ao sangue e outros fluidos corporais, né? Então, se eu trabalho lá numa área de infectologia, eu vou estar mais sujeito a adquirir doenças, né? O que eu recomendo vocês também? Cuidem da sua imunidade, né? Para cuidar da nossa imunidade, nós como profissionais, né? Temos que nos exercitar, tomar água, né? Dormir 8 horas por dia, fazer tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer para eu manter a minha imunidade boa. Se eu não tenho a minha imunidade boa, eu vou viver doente, tá? Falo por experiência própria. Uma época que eu não cuidava tanto da minha saúde, eu estava sempre doente. Porque tu está exposto, né? Então, imunidade baixa, tu está exposto a vírus, bactérias, todos os dias lá, ele vai se instalar no teu corpo. Se tu está suscetível, ele vai se instalar no teu corpo. Então, tinha uma época que eu vivia com terçol, abscesso ali na pálpebra, tá? Isso é normalmente Staphylococcus aureus, tá? Que é uma bactéria que vive ali na nossa pele. E ela tá só esperando uma oportunidade para se instalar.
Então, se o indivíduo está com a imunidade baixa, ela vai lá, se instala, causa algum tipo de doença, tá? Vivia resfriado, vivia com dor de garganta. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde para poder cuidar da saúde dos outros, né? Porque os riscos biológicos, eles estão presentes todos os dias. E, claro, né, conhecendo as doenças, a gente vai ver depois os tipos de precaução. Conhecendo as doenças, eu vou também saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Exemplo, Covid-19, a gente sabe que é super contagioso, né? Então, vou entrar lá com uma N95 e assim que eu sair daquela sala, N95, aquela máscara bico de pato, né? Ou PFF2, eu vou entrar com aquela máscara e assim que eu sair daquela sala com o paciente Covid-19 positivo, eu vou desprezar a minha máscara, tá? Lixo para ela. Se eu ficar reutilizando aquela máscara, botando a mão na máscara, a chance de eu me contaminar vai ser bem maior. Então, a gente vai também aprendendo a lidar com as doenças e com a transmissão delas para poder se proteger, tá? Vias de transmissão, né, do risco biológico. Então, é o percurso, como é que ela vai ser transmitida, né? O percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro. Pode acontecer de forma direta, são a transmissão aérea por aerossóis, né? Aerosoliza, vocês vão ouvir essa palavra. A precaução por aerossol. Quer dizer que a partícula aerosolizou, está presente no ar, tá? Normalmente, a gente deixa de 2 a 3 horas fechado o ambiente para dispersar essas partículas e não ter mais o risco de transmitir, né? Eu vou falar do Covid-19 de novo, que é um bom exemplo recente que aerosoliza. Então, como a gente fazia quando tinha um paciente Covid-19 confirmado? Entrava com N95, a máscara, o face shield, né? Todos os equipamentos possíveis, luva, atendia o paciente, saía da sala, digamos que o paciente deu alta, tá? O paciente está de alta. O paciente saiu daquela sala isolada, eu fecho o ambiente, a gente faz a asepsia de tudo com álcool, chama o pessoal da higienização. A Geise está aí para nos ajudar? Não. Chama o pessoal da higienização, que vai fazer toda a limpeza do ambiente, e a gente deixava 3 horas fechado. Tá? Isso era uma recomendação lá do controle de infecção, enfim, né? Com vários estudos eles chegaram a essa conclusão, que em 3 horas os aerossóis iam ter se despertado no ambiente, tá? Então, depois de 3 horas, eu não teria mais risco de me contaminar com os aerossóis que estariam dispersos naquele ar, tá? Daquele ambiente. Um exemplo, então, de transmissão direta por aerossóis. Transmissão por gotículas, quando a gente fala, a pessoa fala às vezes cuspindo, né? Às vezes algumas pessoas falam, ou às vezes sem querer, né? A gente acaba liberando perdigotos, né? Então, essa seria a transmissão por gotículas. Uma outra doença muito comum de transmitir por gotículas também, que ela é altamente contagiosa, é catapora. Tá? Todo mundo já teve catapora, hein? Filho com catapora. Agora, graças a Deus, tem vacina. Na minha época não tinha. Eu tive. Porque é uma doença horrorosa. Tá? Catapora me deu até no olho, até no branco do olho saiu catapora. Ai, é horrível. Sim, né? Oi? Só uma dúvida ali em relação aos aerossóis. Quando o paciente sai, é feito todo esse procedimento com o ambiente, mas o paciente tem algum procedimento que ele faz para sair do hospital ou ele leva com ele o que ele deixou ali no quarto? Não sei se eu entendi a tua pergunta. Assim, ó, quando tu dá alta para o paciente, por exemplo, que estava ali em isolamento, Tá. ele sai, recebe a alta e vai embora. Não é feito nenhum procedimento de desinfecção desse paciente, porque ele vai levar com ele as mesmas coisas que supostamente ficaram no quarto, que vai ser feita uma desinfecção, né? Não, então, ele vai estar tratado, né? Com os medicamentos, digamos. Digamos o Covid, né? Na época lá do Covid. Então, ele era orientado a ficar em casa em isolamento. Tá.
Aí a gente Mas nesse- orienta o restante da família, ó, vocês não podem entrar em contato com ele está com Covid-19, está altamente contagioso. Ele tem que ficar isolado num quarto. A gente orientava o isolamento domiciliar. Tá. Não, a minha dúvida é no caminho, assim, porque ele leva a bolsa, ele leva a roupa dele, que tem, né, Sim, esses aerossóis e tal, e ele vai dispersando isso por onde ele passa, né? entendi. O que a gente indicava ele usar máscara, tá? A máscara, o paciente usa máscara normal, máscara cirúrgica, e essa máscara ela satura a cada 2 a 3 horas, então ele deveria trocar essa máscara a cada 2 a 3 horas, né? Coisa que era bem difícil de acontecer, mas a gente não fazia nenhum tipo de desinfecção, a gente não faz nenhum tipo de desinfecção no corpo do paciente, assim, nem nas roupas, nem nada. A Tá. gente só Na verdade, colocava máscara nele, orientava a lavar as mãos, né, higiene de mãos, Sim. e que ele ficasse isolado para não contaminar o resto da família. É. Né? Mas é uma coisa professor, bem difícil de manejar, porque, né, É. um ambiente domiciliar é complicado. Uhum. Oi, João. quando o paciente é dado alta contaminando, ele vai acabar contaminando alguém, né? Uma hora ou outra. Claro, é dado todas essas recomendações aí, mas que nem lá no Vila eu vejo eles tratarem a tuberculose até não contaminar mais, né? Para depois dar alta. Só que no caso do Covid, daí, como eram tantas pessoas, acabavam muitos, né? Que saiu do hospital contaminando, né? A tuberculose já é cada doença tem a sua especificidade, né? A tuberculose já é um pouquinho diferente, tá? Porque tem o período que ela vai estar transmitindo mais. Na verdade, todas as doenças, tá? Vai ter o período que ela está transmitindo mais, assim como a varicela, assim como o Covid. Depois de a tuberculose, ali, quando ela não está com os bacilos altos, né, que a gente chama de tuberculose bacilífera, tá? Quando o paciente não está bacilífero, ele teoricamente não está transmitindo a doença, tá? Se ele estiver tratando. É um tratamento longo lá de 6 meses que ele tem que ir no posto tomar as medicações, Sim, tá? Então, se sim. ele não tiver nesse período, ele não está passando para os outros. Então, tem o Sim, período de se ele transmissão. estiver fazendo o tratamento direitinho, não vai transmitir, né? Não vai Mas que nem transmitir. o Covid mesmo era dado alta ainda com o paciente, era tratado, e eu acho que às vezes muitos recebiam alta ainda passando a doença, né? Aí ia Sim. contaminando, né? Até chegar em casa ia contaminar. A gente orientava o isolamento, né? Mas a gente sabia que era bem difícil. É Então, ali difícil, é por isso que toda a gente pegou, né? exato, do segundo dia de sintomas até o 10º dia, ele está transmitindo mais, tá? Até, não sei se vocês lembram que o pessoal fazia o testezinho para ver se estava reagente ou não. Então, até negativar, faz o teste até negativar, daí tu não está transmitindo mais, né? Que acontecia lá por volta do 10º dia, que é uma virose, né, gente? Então, viroses, normalmente, tu transmite ali na primeira semana, tá? Do 3º ao 10º dia, mais ou menos, tá? Depende de cada vírus. Perdão, quanto tempo que tu falou que um paciente com tuberculose está transmitindo? No momento que ele está com a tuberculose ativa, no momento que ele está bacilífero, Sim, normalmente esse é um período de quanto tempo? depende. Hum, Depende se ele estiver tratando ou não, sim, tá? não seria em tratamento, minha dúvida. É que eu tô como voluntária num abrigo e um desses desabrigados, ele está com tuberculose. Tá. E ele iniciou o tratamento faz 3 dias. Aí a minha Aham. dúvida era quanto tempo que ele vai continuar transmitindo e quais seriam os cuidados, assim, mediante essa situação. Ele tem que usar máscara, tá? Agora eu não vou saber te dizer quantos dias de tratamento que ele vai parar de transmitir, mas ele tem que usar máscara. Provavelmente 3 dias é muito pouco. Não sei se 2 semanas, eu posso procurar depois e te passo a resposta, tá? Eu Mas acho ele, que é uma semana de medicação, ele tem que ficar isolado isolado, né? e máscara. Ele tem que usar máscara Todo mundo, e cirúrgica. quem for lidar com ele também, com todos uma proteção, né? E quem for lidar com ele também. Isolado daí dos outros pacientes. Ele não pode ficar no abrigo com todo mundo. Sim, Situação complicada, né? Bem complicada, complicadíssimo. tá? Nesse Mas caso, no caso, o que que faria? Porque, por exemplo, que nem é um abrigado. Aí não tem pra onde ir, faria
Porque na situação teria que ir para o hospital para ser vocês vão, não, tá? Porque tuberculose a gente não trata em hospital. Assim, só se ele tiver complicações da tuberculose, tá? Então, ninguém interna por tuberculose se ele não tiver complicações da tuberculose. Exemplo, uma pneumonia, né? Que precisa fazer um antibiótico. Se ele está só com tuberculose, ele vai tratar no posto. Tá? Numa situação dessas, acontece, tá? E acontece também no hospital, a gente não consegue isolar a pessoa, porque não tem leito suficiente para isolar todo mundo. Tu vai tentar deixar ele o mais isolado possível. Vai deixar ele num canto, vai arrumar um biombo para ele ficar num canto, com 3 metros de distância das outras pessoas. Tu vai fazer uma adaptação. Tá? Só para voltar aqui na transmissão direta. Então, aerossóis, gotículas, né, as gotinhas, os perdigotos, sangue, também é uma via de transmissão, e contato com mucosa, né? Então, vocês já devem ter ouvido, se pinga sangue no olho, né? O olho aqui, nosso globo ocular é uma mucosa, pode ser contaminado também por essa via, tá? E a via de transmissão indireta é quando a gente encosta em algo e vai adquirir bactérias, germes, micro-organismos daquela superfície, né? Então, por meio de mãos, as nossas mãos, né, são muito contaminadas, vocês sabem, por isso que a gente fala tanto em higiene de mãos. Vocês vão ouvir agora cada vez mais falar em higiene de mãos, treinamento de higiene de mãos. Isso é uma coisa que a gente ouve sempre, assim, tá saturado, mas é importante, tá? Luvas, roupas, por isso que a gente tem que deixar nossa roupa suja, né, no fim do dia. Instrumentos, vetores, água, alimentos e superfícies, tá? São vias de transmissão indireta. Então, é por isso que a gente limpa tanto as nossas bandejas, né, com álcool 70, tá sempre limpando, porque eu posso depositar micro-organismos ali, encosto na mesa contaminada e carrego nas minhas mãos. E vou lá no paciente e contamino o paciente, tá? Principalmente pacientes suscetíveis, né, que é o nosso caso. Se o paciente está hospitalizado, ele provavelmente está com a sua imunidade mais baixa, né, imunodeprimido, imunossuprimido. E vai estar em maior risco de se contaminar, tá? Então, doenças de transmissão respiratória por gotícula, tá? São aquelas que ocorrem pela disseminação das gotículas durante tosse, espirro, até conversação, que eu falei, às vezes a pessoa fala, né, e cospe, ou sai uma gotinha perdigoto, tá? Ou na realização de procedimentos como broncoscopia, que é a visualização lá dos brônquios, né, com endoscópio, já mostrei na aula para vocês. Aspiração de vias aéreas, tá? Então, vai gerar gotícula no ambiente. E pode transmitir. Opa. As gotículas são partículas grandes, tá? Maiores do que 5 micrômetros. 5 micrômetros é igual a 0,005 milímetros. Para vocês terem uma ideia. Uma partícula invisível, né? A olho nu. Mas ela é considerada grande, tá? Porque os aerossóis são partículas menores do que 5 micrômetros. Então, é menor ainda do que isso, tá? Alcança distâncias menores de 1 metro, tá? Então, mais de 1 metro, tu não vai ser contaminado por gotícula. Então, se eu tenho um paciente que está transmitindo algo por gotícula, se eu estiver a 2 metros de distância dele, eu não vou ser contaminado por essa gotícula, compreende? Sim? Não? Sim. Tá. Então, a diferença do aerossol para a gotícula é que ela não vai permanecer suspensa no ar. Lembra que eu falei para vocês, tem que fechar a porta e deixar lá 3 horas? Isso é só quando aerosoliza. Quando é só transmissão por gotícula, ela não vai ficar suspensa no ar, eu não preciso me preocupar com a suspensão das partículas no ar. Oi? A gotícula seria no caso de um espirro, sim, na hora. Um espirro, um perdigoto. Uma tosse.
Isso. Na hora, assim, É né? a gotinha que sai quando a gente espirra, tosse. Por isso que a gente, né, tem que cobrir a mão quando tosse, né, quando espirra. Eu tenho o Sim. hábito de espirrar e botar aqui, ó, porque eu fiquei tão noiada da mão que eu já faço aqui, ó. O aerossol seria a respiração do paciente, seria aerossol daí, porque daí o COVID ele vai pelo ar, né? Aerossol daí a respiração já seria o aerossol daí, né? A gotícula seria no caso de um espirro, tosse aí a gotícula. Seria mais ou menos essa Não, diferença. a diferença é que a gotícula, ela não vai ficar suspensa no ar. Ela morreu a gotícula ali, pulou 1 metro, digamos assim, ó. Eu espirrei. Saiu uma gotinha de Sim, saliva da sim, minha boca. Ela vai voar no máximo 1 metro, sim. tá? E ali ela Não, mas morreu. Ali ela morreu, ela não aerosolizou, tá? sim. Se eu ali estou com Covid, que é Mas altamente contagioso. é o aerossol daí na respiração sai. Aí o aerossol, a respiração larga no ar, o aerossol. Não, não. Normalmente quando tosse ou espirra também. A diferença vai ser o vírus, entendeu? Vai ser o Sim, micro-organismo. sim. Depende, Mas vai no depender do caso, micro-organismo. Talvez ele sim. aerosolize, talvez ele não aerosolize. Por isso que a gente tem que saber aprender cada um. Tá, mas é isso que eu queria entender, como é que o Covid ele fica no ar. Só pela respiração ele já vai ficar no ar. Não, ele não tem que ser aerossol daí, ele fica suspenso no ar, o vírus, pela respiração. Pela respiração é difícil, tá? Só que esse paciente ele vai tossir e vai espirrar, Ah, sim. tá? Então Mas eu estou então teria que ter, aerosolizando o ambiente. tem que ser aquelas mini gotículas que vão ficar suspensas no ar. No caso, o vírus, só pelo ar, só pelo, né, pelos gases que existem na atmosfera, ele não vai flutuar, ele não vai andar, ele tem que estar numa mini gotícula aerosolizado ali. Não, É isso aí. acho que o que tu não compreendeu é que depende do micro-organismo. Tem alguns, não sei se ficou claro, ó, depende do micro-organismo. Tem alguns que aerosolizam e tem alguns que não aerosolizam. Por que que Ah, o sim. Covid é tão contagioso? Porque ele aerosoliza. Ah, sim, sim. Por que que a catapora é tão contagiosa? Porque ela aerosoliza, Sim, sim, tá. Entendi, entendi, entendeu? E entendi. doenças que não aerosolizam é só gotinha. Então, se eu estou a 2 metros de distância, eu não vou pegar, Sim. entendeu? Aham. Só que o aerossol a gente não enxerga, né? Então é muito mais difícil de eu saber se estou no shopping, entrei numa loja. Se alguém estava ali com Covid e espirrou, eu não enxergo. Eu não sei. Pois não, era isso que eu não estava entendendo. Se tu estiver perto de uma pessoa com Covid, ele só estiver respirando e não tossir, e nem espirrar, tu não vai pegar, né? Não vou Porque daí pegar. só pela respiração não vai largar o vírus no ar. Mas o ideal é que ele esteja de máscara, porque se ele está ali Sim, conversando com sim, alguém, daqui a pouco sai uma claro. gotinha e vira aerossol, Sim, sim, sim. entendeu? Mas tem que ter aquela umidade para o vírus sair voando no ar. Mas Não vai sair só no gás. ele pode se depositar em superfícies também, Sim. tá? Por isso que é tão contagioso. Pensem assim, ó, Por isso as mãos, né? As mãos quanto nos mais olhos. vias de transmissão o microorganismo tiver, né? Porque tem microorganismos que se transmitem por tudo, né? Varicela é um, Covid é outro, tá? Eles transmitem tanto por gotícula, tanto por aerossol, tanto por contato. Então, quanto Sim, mais vias de transmissão o microorganismo tiver, mais contagioso ele vai ser, claro. tá? Entendi, Entendeu? E aí isso a gente entendi. vai aprender lá nos tipos de isolamento. Por exemplo, o KPC na urina é um isolamento de contato. O que que quer dizer isso? A Klebsiella pneumoniae é um isolamento de contato. Eu só vou pegar se eu encostar nela, Uhum. tá? Se o paciente tem KPC na urina e ele tossir, eu não vou pegar, entendeu? Entendi. Porque ele é um isolamento de contato. Agora, se eu entrar em contato com as minhas mãos na urina dele que tem KPC resistente, eu vou estar transmitindo esse KPC na minha mão.
Mas eu não vou ter aerossóis de KPC, porque é um KPC de urina. A urina não vai aerosolizar, Sim. certo? Posso seguir? Pode seguir, professor. Tá. Aerossóis, então, como eu estava explicando, ocorre pela disseminação de partículas menores do que 5 micrômetros. Então, é invisível a olho nu, muito, muito, muito pequeno, tá? Menor do que 0,0005 milímetros. Pensem lá na régua. Quanto que é 1 milímetro? É muito pequeno. Então, 0,005 milímetros é muito, muito, muito pequeno, tá? Que vão gerar o aerossol, né? Então, vai ser gerado durante tosse, espirro, conversação ou realização de procedimentos lá do hospital, como broncoscopia, indução de escarro, né? Quando a gente induz o paciente a escarrar, quando eu faço nebulização, quando ocorre necrópsia lá no morgue, né? Então, esses procedimentos aerosolizam. Vocês já devem ter visto, né? Bloco cirúrgico e ambientes de necrópsia, já viram em filme? O pessoal tá sempre equipado, né? É meio que automático, tu tá com o paciente aberto, com a barriga aberta, né? Então, tá aerosolizando. A gente tá sempre de máscara nesse tipo de ambiente, tá? Se eu vou nebulizar um paciente, tem que usar máscara, tá? Porque eu vou estar gerando aerossóis no ambiente. Então, trocando aqui para o risco químico, tá? O risco químico, então, o destaque dele tá no preparo das medicações, tá? Ou no manuseio dessas substâncias químicas, como glutaraldeído, formaldeído, ácido peracético, detergente enzimático, que são produtos químicos muito utilizados pelo pessoal lá do Centro de Materiais, tá? E medicamentos citotóxicos, então eu preciso ter um cuidado maior quando eu estou lidando com esse tipo de medicamento. O que seria medicamento citotóxico? Olhem a palavra aqui, ó. Cito é célula, né? E tóxico é que está fazendo mal para minha célula. Então, são medicamentos que vão fazer mal para as células, né? Vocês sabem que os quimioterápicos, eles agem nas células malignas, né? Que estão lá se reproduzindo, produzindo um tumor, um crescimento desordenado, e eles agem também nas células benignas, né? Eles matam tudo. Lembra o pessoal lá que faz quimioterapia que fica com a medula zerada? Ele zerou tudo, tanto as boas quanto as ruins. Por isso que o pessoal perde o cabelo, né? Perde as células saudáveis também. Então, isso é medicamento citotóxico. Tem um risco químico, tem que ter um grande cuidado no manuseio desse tipo de medicamento, tá? Inclusive no descarte do material contaminado e da excreção dos pacientes que estão em tratamento, tá? Que pode se apresentar na forma líquida, sólida e vapor. As vias de entrada dos agentes químicos no organismo são, então, via digestiva, respiratória, nas mucosas e também cutânea. Então, o pessoal que trabalha com químio é todo equipado. Eu já tive que instalar quimioterapia num paciente meu de pós-operatório. Veste avental impermeável, tá? É tipo ebola. Já viram aquele macacão do ebola? É um macacão todo impermeável, face shield, 2 luvas, tá? O corpo fica zero de fora. Nenhuma parte da pele fica de fora. Por quê? Porque eu vou estar manuseando um medicamento citotóxico. E depois o descarte vai todo pro resíduo laranja lá, tá? Que é de quimioterápicos. E o risco físico. O risco físico, então, seria a probabilidade da exposição ocupacional à radiação ionizante, tá? Radiação ionizante, então, radiação lá dos raios-x, e radiação não ionizante, umidade, temperaturas extremas, e os ruídos, que é o pessoal que usa o protetor auricular lá no Centro de Materiais, é um bom exemplo, tá? O ruído gerado por máquinas e equipamentos, né, de ar comprimido, compressores,
utilizados no ambiente hospitalar que podem gerar níveis excessivos, né? Então, vai ter um valor lá de decibéis, que é a unidade de barulho, né? Que a gente pode, que é benéfico não, que é até um certo limite de decibéis que o nosso ouvido pode suportar. Então, acima desses níveis de volume, eu devo usar protetor auricular, tá? Dependendo do tempo de exposição, nível sonoro e da sensibilidade individual, as alterações podem se manifestar imediatamente ou gradualmente. Então, vocês sabem quem criou o raio-x? Quem descobriu o raio-x? Alguém? O nome eu não lembro, mas eu sei que foi uma mulher. Sim, Marie Curie. Sim, eu amo ela, sou fã dela. Marie Curie é uma francesa, né? Ela descobriu os raios-x e a gente usa o raio-x hoje porque ela descobriu. Ela ganhou, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, tá? E ela morreu de quê? De câncer, tá? Então ela foi, ó, exposta gradualmente. Ela manipulou esse raio-x, tá? Durante muitos anos, né? Porque ela estudava isso, era uma pesquisadora. E ela morreu de câncer, assim como outras pessoas que foram lá trabalhar e não sabiam que ele tinha esse efeito danoso, tá? Essa capacidade de gerar um tumor, tá? Então, é uma exposição gradual, a pessoa acaba desenvolvendo câncer. Não sabiam, morreram disso, né? Também ela descobriu em 1800 e não sei quando. No Então, raio-x tem até aquela roupa plumbífera, né? Que às vezes exato. quando nós precisamos ficar junto com a penado ali, né? Para fazer. Isso. Então temos que usar aquela roupa plumbífera, aquela, né? É, De chumbo, acho que é. avental plumbífero é um avental É, de chumbo. Isso aí. plumbo, é pesado, né? Isso, para proteger. E quem trabalha com radiação ionizante, usa também um dosímetro, tá? Que vocês devem ter visto já, quem já entrou no bloco, eles têm como se fosse um mini crachazinho, assim, tá? Um chipzinho, um bottom, que vai ali acumulando toda a tua radiação que tu recebeu durante o ano. E depois eles fazem uma leitura dessa radiação para ver, ó, a Cíntia recebeu tanto de radiação durante o ano, né? Então a Cíntia está dentro dos parâmetros aceitáveis, né? Eu tinha uma professora que já faleceu, que ela era meio desconfiada, ela sempre falava: eu não vou trabalhar nesse negócio aí, não. Eu não quero trabalhar no hospital porque depois eu vou acumular isso aí e eu vou desenvolver câncer. Ela já pensava assim, né? E errada, tão errada não estava, né? Porque se tu tem uma exposição gradual, tu vai estar, em comparação a uma pessoa que trabalha no escritório, tu vai ter mais chance. Concordam comigo? Né? Por isso que tu vai ter uma exposição gradual, né? E o cara lá que trabalha no escritório não tem essa exposição. Então, a tua chance de desenvolver alguma coisa vai ser maior do que a dele. Claro que isso vai ser, né? Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente foi melhorando os processos, né? Então, a Cíntia, que trabalha lá no bloco, ela vai ter o dosímetro dela e a gente vai estar acompanhando ela anualmente, né? Então, a saúde do trabalhador tem que cuidar da nossa funcionária, né? Então, também tem pessoas que cuidam da saúde do trabalhador. Isso é uma forma de cuidar, de acompanhar essa trabalhadora. E, claro, ela vai ser submetida a exames, né? Periódicos também, lá no exame periódico dela, tá? Que normalmente é anual. Então, vamos ver. A Cíntia é uma funcionária que é exposta à radiação. Vamos ver como é que está o dosímetro da Cíntia. E vamos pedir exames, hemograma, plaquetas, para acompanhar as enzimas hepáticas da Cíntia, para acompanhar ela, para ver se está tudo bem com ela. Tá? Então, também tem essa preocupação. Eu só fico falando tragédia, né? Não é só tragédia, tá? Existem pessoas que cuidam da gente também. Tá? Mas a gente tem que conhecer esses riscos que a gente está exposto. Proteção para as mãos. Então, luvas de procedimento, nitrílica ou de látex. Em alguns momentos a gente usa luvas duplas, né? Como, por exemplo, na administração de quimioterápicos,
no descarte dos materiais, tá? Que entraram em contato, e para desprezar a excreção desses pacientes que receberam quimioterápicos, tá? Luva nitrílica é a de látex todo mundo conhece, né? Aquela que a gente tem no hospital. E a nitrílica, ela não é tão elástica quanto a de látex, ela não é de borracha, tá? Ela é mais maciazinha, assim. Normalmente a gente usa para quem tem alergia, então acaba usando a nitrílica, tá? Existe uma forma, né, de retirar as luvas, acho que eu vou mostrar num outro slide depois. Então a gente coloca a luva e retira ela sempre puxando pela aba, né, para eu não contaminar essa mão com a parte contaminada da luva. A gente sempre pega elas pelas pontinhas, tá? O que é muito importante, né? Às vezes as pessoas acham que só utilizar a luva dispensa a higienização das mãos. Não dispensa, tá? Então a luva vai proporcionar uma barreira protetora para prevenir a contaminação das minhas mãos, mas não elimina a necessidade de higienização. Vocês sabem quando que a gente tem que higienizar as mãos? Quando eu digo, eu estou usando álcool, né? Em que momento que eu paro de usar o álcool e vou higienizar as mãos na pia? Com sujidade aparente. Com sujidade. Com sujidade aparente, quando ela fica pegajosa, tá? Então eu vou preferir a pia. Mas nem tudo é como está na lei, né, gente? Como eu falo, vida real. A gente estava lá no hospital de campanha, não tem pia. Não tem pia. Vou fazer o quê? Vou higienizar as minhas mãos com álcool 70. Tá? Então eu pegava bastante o álcool líquido, que ele gera menos resíduo do que o álcool em gel. Tá? Então a gente higieniza as mãos lá com álcool líquido. Tá? Quando a luva for, então a integridade da luva for comprometida, às vezes a gente está calçando a luva, né? A gente chama de calçar a luva. Quando eu vou calçar a luva, só um pouquinho. E ela rasga ou apresenta algum tipo de furo, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. A gente descarta essa luva e pega uma luva nova, tá? Então, eu nunca vou tocar desnecessariamente superfícies e materiais, tá? Quando eu estiver com as luvas calçadas. E vocês vão ver que isso acontece bastante. Tem até um videozinho bem engraçado que mostra o quanto a gente contamina os ambientes, tá? Nós somos culpados por isso. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, porque tu calçou a luva e alguém te chama, né? A gente é interrompido muitas vezes durante o nosso processo de trabalho. Então, a gente deve estar atento para não cometer esse tipo de equívoco, tá? Se houver um acidente com instrumento pérfuro cortante, as luvas devem ser removidas, as mãos imediatamente higienizadas. Alguém falou aqui, ó, do tal do CAT, né? O acidente, então, deve ser comunicado e registrado na saúde do trabalhador, conforme as orientações daí de cada instituição, tá? Mas sempre que ocorrer um acidente punctório, acontece muito, tá? Acontece muito em bloco cirúrgico, acontece muito em pacientes HIV positivo. A gente tem que fazer uma coleta do paciente para saber como é que está a carga viral dele, tá? E muitas vezes está indicado a quimioprofilaxia, então o paciente, o trabalhador, se por acaso se picou, né, teve um acidente punctório com o material que foi usado no paciente HIV positivo, ele tá indicado para ele tomar o coquetel, tá, de antirretrovirais para fazer a profilaxia do HIV, tá? Isso vai registro para a saúde do trabalhador, tá? O paciente o trabalhador, que agora virou paciente, é orientado a tomar, tá? Então tem esse cuidado também com a gente. E a gente sempre deve registrar, tá, gente? Qualquer tipo de acidente que vocês tiverem, inclusive vocês como estagiários, se tiverem algum acidente, né, a gente vai acabar notificando, tá? Vocês têm seguro para isso tudo, né? Também tem essa preocupação com o profissional desde que ele é estagiário, tá? Aqui sobre a colocação, né, que a gente comentou.
A luva vai ser o último EPI a ser vestido, tá? A gente pega as luvas uma de cada vez da caixa, porque na caixa eu tenho a garantia que a minha luva tá limpa, tá? Insere as mãos e estica sobre o punho do avental, se tiver avental, tá? E insere na outra mão. No Covid a gente teve assim, ó, uma aula disso aqui, porque a gente ficava com muito medo de se contaminar, né? A gente não sabia como que o vírus se comportava. Então, foi bem complicado, assim. A gente tinha muitas instruções de passo a passo, né? De como se vestir para entrar no ambiente que teria Covid e como sair dele para não se recontaminar na hora de tirar os EPIs. Tá? E na hora então ela é a última a ser colocada e a primeira a ser removida. Então, depois que eu atendi o paciente, a luva vai ser a primeira a ser removida, tá? Sempre segurando pelas bordas e sempre higienizando as mãos depois da retirada dos EPIs. Eu não estou sabendo passar isso aqui no PDF. O calçado. O calçado, ele deve ser fechado, tá? Por quê? Porque a gente tem todos esses riscos que falamos, né? Biológico, químico, principalmente. Ou seja, né, a probabilidade de exposição ocupacional a esses agentes, protegendo contra a queda de material pérfuro cortante também, né? Então, eu evito que uma agulha caia no meu pé. Então, não é porque a gente é malvado, tá? Que a gente cobra. É porque tem que usar o sapato fechado, tá? Eu lembro de uma vez, a gente tem que aprender, né? Muito, assim, muito a lidar com as pessoas. Mas eu lembro uma vez uma técnica minha chegou para trabalhar e ela tinha recém feito a unha do pé. E era verão. E ela foi trabalhar de rasteirinha. E aí eu trabalhava na área cirúrgica, né, na época. E ela botou um propé em cima. Daí eu falei, fulano, não pode usar sandalinha, né? Sabe que tem que usar sapato fechado. Então eu, como gestora, com essa preocupação, né? Porque, gente, ela é técnica de enfermagem. Ela ia fazer medicação EV o tempo inteiro. Ela ia usar agulha, né? A chance dela se picar era alta usando sandalinha. Então era para proteção dela. Adivinha se ela gostou? Não gostou, ficou brava comigo, né? Mas era meu papel. Eu tava vendo aquilo ali gritando, né, no meu rosto. Nossa, a gente tá aqui nesse ambiente, ela tá de rasteirinha, né? Então tem que usar o sapato fechado, tá? E fora que evita também uma queda, né? Num piso molhado, porque você sabe, do ambiente hospitalar. A gente está toda hora passando, o pessoal da higienização está toda hora passando pano, né, úmido, então evita a queda também, tá? Tem que ser um calçado adequado, antiderrapante e totalmente fechado que cubra o dorso do pé, tá? Não fui eu que inventei essa regra, né? Ela é necessária e está lá na NR32, então serviços de saúde devem usar sapatos completamente fechados. Aline, uma dúvida em relação à luva. A primeira tu pega na borda para tirar, mas aí a segunda tu pega por baixo, por dentro, né? Para não contaminar. Isso esse cuidado maior a gente tem quando tá com luva estéril. Tá? Não, porque não vai pegar com a mão que tá sem luva, tu vai pegar na luva, vai Isso encostar para na luva, né? retirar? Isso para retirar, tu Isso, diz? para retirar. Tá, para retirar a gente não tem tanta preocupação, porque depois tu vai higienizar as mãos, certo? Sim. Então, se tu contaminar, tudo bem. Tu vai contaminar o certo, mínimo possível, mas tu vai higienizar as mãos. Correto. Tá. Obrigada. Então, pode, né? O correto da higiene de mãos, aliás, é uma higienização de 1 minuto, né? Então, a gente faz assim, ó, lava inclusive os punhos, tá? Com água e sabão, né? Então, tu sempre vai dar preferência para higienizar elas com água e sabão quando tu fez um procedimento e vai retirar as luvas, tá? A não ser que tu esteja num serviço toque de caixa. Exemplo, lá no hospital de campanha, hospital de campanha. numa UPA, né? Tu tá fazendo um atrás do outro, assim, medicação, medicação, medicação. Aí tu vai higienizar com álcool, tá? Mas se tu tá atendendo o paciente na enfermaria, tu tira, depois tu vai lavar a mão, tu pode fazer a tua higiene de mãos lá de 1 minuto. Tá? Que é o correto, é o preconizado. Tá?
Então, está vedado, voltando aqui ao calçado, está vedado o uso de calçado aberto para quem tem exposição a risco biológico, tá? Então, aqueles crocs bonitinhos com furinhos, não pode, tá? Existem crocs cirúrgicos, tá? Ele é completamente fechado. Tem crocs com furinhos menores, também não pode, tá? Ele é super confortável, aliás, mas pela NR32 ele não é permitido, tá? E também ele tem essa abertura atrás, né? Esses crocs normalmente têm essa abertura atrás, é uma alcinha só. Então, o calcanhar fica exposto, tá? Não pode também. Pela NR32 é o calçado completamente fechado. Tem nome específico para o croc cirúrgico? Não que eu saiba. Mas é... Se tu chegar na loja e pedir, eu quero um completamente fechado, eles vão saber te indicar. Um completamente fechado para trabalhar em hospital, eles sabem indicar. Mas não tem um nome que eu saiba. Eu chamo de tamanco cirúrgico. O que tem aqui no GHC é totalmente emborrachado, assim, é bem certinho o que eles compraram para a gente poder usar. Tá? Quanto ao óculos e protetor facial, então, como eu falei do óculos de... Existe o óculos normal, né, para quem não usa óculos, e para quem usa óculos de grau, tem esse aqui, ó, que parece uma máscara zona, assim. Ele é bem desconfortável, tá, gente? Vou ser bem sincera com vocês. Não é muito legal de usar, mas ele protege porque ele veda tudo aqui assim. Ele é todo emborrachado, então ele vai te proteger de qualquer gota que possa entrar na mucosa do olho, tá? Talvez lá para fazer manipulação de quimioterapia seja bom, né? Porque eu não tô com o paciente, mas no momento que tu tá com o paciente, não é muito agradável. A máscara cirúrgica, então, essa aqui vocês já usaram, né? No Covid todo mundo usou. Aqui estão acostumados. Tá? Então, ela deve ser utilizada por profissional de saúde quando houver risco de contaminação da face, com sangue, fluidos corpóreos, secreções e excretas. Deve ser usada para evitar contaminação do ambiente, ó, precaução contra gotículas, e em procedimento que utilize material estéril, que é o caso do bloco cirúrgico, então todo mundo usa máscara cirúrgica para entrar na sala cirúrgica. Precaução contra gotículas, então a gente põe a máscara cirúrgica no paciente, tá? E nos familiares, né? Quando o familiar vai visitar. Lá no Covid, a gente não deixava os familiares entrarem, tá? Não é permitido. Às vezes eles enchiam muito saco, mas estava proibida a visita. Tá? Paciente com Covid não podia receber visita, não podia ter acompanhante. Eles sempre querem dar um jeito, né? Mas é idoso, não sei o quê. Mas não pode, tá? Criança. Criança, às vezes, não fica sem a mãe. Então, tá, tem que deixar, é menor de idade, não vai ficar sem a mãe. Então, a gente botava máscara na mãe, orientava a mãe e deixava a criança também com máscara, tá? O que mais que eu ia falar das crianças e das mães? Familiar com resfriado. Pode visitar paciente? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que Não. pode, desde que utilize a máscara. Então, não está recomendado, tá? Mas os familiares gostam de causar, né? Lá, porque eu quero visitar, porque eu quero visitar. Mas não é recomendado, tá, gente? Todo familiar que está com doença, síndrome respiratória, não é recomendado que visite os pacientes, porque os pacientes estão com a imunidade comprometida. Aí tu vai colocar uma pessoa que está resfriada lá dentro para visitar, qual é a necessidade, né? Então, pelo controle de infecção, não é recomendado visita de familiares com síndrome gripal, tá? Com síndrome viral, não é recomendado. Nem usando o GPI, né? Daí, né? Aí Nem usando os usando, EPIs, né? não. Ah, O familiar está em cuidados paliativos, tá para morrer. A família quer se despedir e está resfriado. Daí é uma exceção, né? Então, a gente avalia caso a caso.
tá? Mas, em geral, não é recomendado. Aqui na condição de transporte, né? Era uma questão muito presente também. Ah, paciente sai ou não sai do leito, tá? Se tiver que sair do leito para fazer uma ressonância, né? Eu não tenho como levar uma ressonância até o paciente. O paciente precisa fazer uma ressonância. Então, eu vou fazer como? Vou colocar a precaução respiratória no paciente e aí eu transporto ele. Tá? E fora, e a equipe toda paramentada também, tá, gente? Se eu tenho como não tirar o paciente dali, eu deixo o paciente isolado. No Covid, tá? No Covid, assim, ó, foram muitos aprendizados. Ah, o raio-x não queria nunca ir no leito do paciente. Vai vir sim, tá? O paciente está com Covid, vocês vão trazer o raio-x aqui, vão fazer o raio aqui. Ah, o raio-x não vai ficar bom aí porque tem que ir na máquina, porque não sei o quê. Ah, bom, daí é outra condição. Então, se tu tá me dizendo que o raio-x vai ficar muito ruim, ok. Então, eu vou te levar o paciente. Mas, em geral, o que dava vinha até o paciente, tá? Isso tudo a gente vai aprendendo e aplicando no dia a dia, né? Fazendo adaptações, como eu digo. Porque isolamento, vocês vão ver, é um leito para 40, né, numa enfermaria. Então, são poucos leitos, e quando tu tem um surto, assim como a gente teve uma pandemia, né, tu não vai ter leito de isolamento para todo mundo. Então, a gente tem que fazer adaptações, tá? Isola uma sala e faça a Covid, a gente vai se adaptando com o que tem, com os recursos que temos, tá? A máscara cirúrgica, então, ela deve ser trocada quando úmida ou contaminada com respingos visíveis. Não se deve deixar a máscara pendurada no pescoço. Ela é de uso único, tá? E aqui eles não consideraram como um EPI, tá? Mas é uma medida de precaução, então ela é inclusa nesse pacote de precaução. A PFF2 ou a N95, né? Ela deve ser utilizada em áreas de alta contaminação por micro-organismos na forma de aerossóis, tá? No procedimento do paciente. Então, a gente usava lá a bico de pato e desprezava se o paciente era Covid confirmado. A gente teve falta de insumos na pandemia. Então, se o paciente era suspeita de Covid, a gente usava a N95 e guardava, tá? Guardava e reutilizava ela até ela saturar. Ficava úmida, deformada, suja, daí a gente botava fora. Tá? Mas a gente tinha essa orientação de racionar, porque não tinha, gente. Então, a gente precisa fazer adaptações. Está indicada no preparo e manipulação de medicamentos citotóxicos, tá? Deve ser utilizado em locais onde vai ocorrer procedimentos indutores de tosse. Então, se o médico vai fazer uma broncoscopia, se vai coletar lá catarro, né, escarro, então daí está indicado o uso da N95, tá? Laboratório de micologia vai manipular fungos, está indicado também a N95. N95 é uma nomenclatura americana, tá? Eu introjetei essa N95, sempre falando N95, mas é a mesma coisa que a PFF2. Aqui, ó, sobre a reutilização que eu comentei com vocês, ó. Está limitada às condições de higiene, tá? E deformação. Se ela não está vedando bem, se ela está deformada e se ela está molhada por dentro, eu tenho que descartar, tá? Se ela está limpa, seca, íntegra, até posso reutilizar. Normalmente a gente reutilizava ela até 7 dias, tá? Bastante tempo, né? Mas era o que tinha. Aqui sobre os meninos, ó, que usam barba. Homens que usam barba, então, é vedado pela NR32, tá? Se a gente for seguir a NR32, não pode usar barba. Porque tu tem ali, né, os cabelos, né? Pode interferir na vedação da máscara e aumentar o risco de contaminação até por deposição de micro-organismos, tá? Se tosse, se aerosoliza, né? A gente usava também
Depois a gente vai falar, a gente usa touca, né, para proteger o cabelo. Então, se tem depósito de micro-organismo, vai ocorrer na touca e depois eu vou descartar a touca. Então, se o homem tem a barba, né, não tem como colocar uma touca na barba, não tem como proteger. Então, é vedado o uso de barba em serviços de saúde, tá? Não pode usar barba, principalmente as maiores, né? Não deve deixar a máscara pendurada no pescoço, então também vai contaminar aqui. Reutilizável individual, isso é importante, tá? Da PFF2, ela é individual, eu não posso compartilhar com outros colegas. E aqui é o que eu falei da nomenclatura para vocês. O avental e o gorro. A gente deve usar o avental de acordo com a atividade e a quantidade de fluido previsto. Se for um isolamento de contato, acho que todo mundo já viu lá no hospital, a gente usa um avental que parece de TNT, assim. Ele é bem fininho, tá? Ele é mais para precaução de contato. Se eu vou manipular um quimioterápico, é um avental todo impermeabilizado, tá? Lá na Covid a gente usava avental impermeável, tá? Porque a gente, né, não sabia direito com o que estava lidando. Era um avental todo plastificado lá, impermeável, tá? Aqui fala, ó, se o volume de líquido for grande, né, um sangramento grande, o avental tem que ser impermeável, tá? Aquele bem fininho a gente só usa mais para precaução de contato mesmo, ou como precaução padrão, tá? Aqui fala da quimioterapia para usar o avental descartável. Ele também tem fechamentos nos punhos, fechamentos maiores, não é só um elástico bem fininho, que nem aquele nosso avental de precaução de contato, tá? Ele tem um punho mesmo que vai proteger. Tem fechamento traseiro, ele é mais parecido com um avental de bloco cirúrgico, tá? Aqui fala sobre a precaução de contato, ó. É imprescindível eu colocar ele antes de entrar no quarto do paciente em isolamento de contato e retirar logo antes de sair do quarto. E ele é de uso único e descartável e vai tudo para o lixo branco. Já viram isso lá no hospital? Sim. Já. Acho que a maioria já viu, né? Se não viram, vão ver, tá? Quando temos isolamento de contato, tem todo o materialzinho separado lá para o paciente numa mesa. A gente se paramenta antes, que a gente, vamos nos paramentar antes de entrar no quarto. Usa, atende o paciente, descarta tudo quando sai do quarto e vai tudo para o lixo branco. Tá? É de uso único, não tenham pena de gastar. Tá? Não tem como reutilizar, não pode reutilizar. Usou, descartou, descartável. O material dele é parecido com o da touca, tá? Da touca cirúrgica, aquela. Aqui tem um avental mais impermeabilizado também para quem vai trabalhar com. Esse aqui, na verdade, é mais para CME, tá? Porque se for quimioterápico tem que ser de mangas longas, tá? E o gorro aqui, ó, ou a touca, né, cirúrgica, é usada para proteção dos cabelos, tá? Para evitar contaminação por aerossóis. Também a gente sempre tira pela pontinha, tá? Sempre pela ponta aqui, ó. Porque se eu coloco a minha mão aqui, contaminei a minha mão. Então, técnica séptica deve recobrir todo o cabelo e as orelhas. Ah, uma coisa que não fala aqui da NR32 é sobre os brincos, né? A NR32 também veda qualquer tipo de adorno, tá? Brincos, anéis, relógios estão vetados pela NR32, não pode usar nada, nada, nada. As gurias aí vão se acostumando a... Quem gosta de usar brinco grande vai se acostumando a usar brinco pequeno. Eu usava brinco grande, depois que me formei, meus brincos foram diminuindo cada vez mais. Eu só uso brincos que ficam na orelha, praticamente. Tá? E daí também tu acaba perdendo, então, Mas diz que nem brinco pequeno pode, não sei se. pela NR32 não pode. É, eu tiro até o pequeno quando. Sim. É o recomendado, tá? Pela NR32 não pode nada de brinco. Aqui, ó, eu não lembrava os decibéis, ó.
Então, em locais onde o ruído é superior a 85 decibéis, a gente tem que usar protetor auricular, tá? Aí pode ser do tipo plug, aqueles plugs de ouvido, ou concha, que nem esse aqui que eu tô usando, tá? A guarda e a conservação do EPI, né? Então, alguns são laváveis e reutilizáveis, né? O sapato, o óculos, o protetor auricular, tá? Essas luvas diferentes, né? Não a luva descartável, tem algumas luvas que tu pode reutilizar. E a máscara cirúrgica, então, ela é reutilizável, descartável e de uso único, tá? Mas a gente deve se comprometer com a guarda e a conservação desses equipamentos, tá? Ele deve ser lavado, então lavável, né? Com uso de sabão neutro, pano macio e água corrente. Palmilha do calçado de segurança deve ser lavada com sabão e água corrente, porque vai ficando bastante úmida, né? E dá um chulé horrível, realmente. Sapato fechado deixa um chulé péssimo, assim, ela não respira, tá? Fica úmido mesmo, então a gente precisa lavar com água e sabão, tá? E o calçado, ele deve ser higienizado por fora, né? Na parte externa ali, pode higienizar com álcool, enfim, né? Para manter ele limpo. O protetor auricular também deve ser lavado e guardado seco no próprio estojo. Então, também protetor auricular, uso único, tá, gente? Não vão compartilhar com os colegas. Porque vai dentro do... Não vai dentro, mas vai no canal auditivo, né? Então, ele deve ser de uso único. De uso individual, perdão. A gente deve deixar o óculos com as lentes para cima, né? Que nem óculos de grau, para não riscar, tá? Aqui a precaução padrão. Esse tipo de avental aqui que a gente usava lá no Covid. Quase um ebola, assim. Tá? Podem ver aqui que ele tem, ó. Ele tem os punhos, né? Tudo fechado aqui. N95, óculos de proteção. Esse óculos aqui até dá para botar em cima do meu, por exemplo. Esse tipo de óculos aqui, ele é melhor de usar, tá? Do que aquele outro maiorzão, que tem um elástico atrás, tá? Então, o que que são as precauções padrão, né? A precaução padrão é um pacote maior do que o uso de EPIs. O uso de EPIs é um item dentro da precaução padrão. Quando falarem em precaução padrão, vocês pensam, tenho que usar EPI, mas tem outras coisas que englobam precaução padrão. Vacinação é uma delas. Então, vocês vão ver, vocês já viram, né, quando vocês entraram no curso, que a gente pediu carteirinha de vacinação para todo mundo, né? As vacinas do adulto têm que estar em dia. Antitetânica, hepatite B, principalmente, tá? Antitetânica dupla adulto lá e os reforços. E também as 3 doses da hepatite B, contra a hepatite B, né? E a higienização das mãos também faz parte da precaução padrão. Então, quando falarem para você precaução padrão, para vocês, precaução padrão, vocês sabem que engloba tudo isso, tá? Higiene de mãos, uso de EPIs, nem sempre vão ser todos esses, tá? Podem ser EPIs diferentes, né? Se for uma precaução de contato, por exemplo, tá? E a vacinação também faz parte. Aqui tem algumas referências para quem quiser ler, né? NR32, sugiro ler, tá? Porque é algo que cai em concurso, a gente tem que saber. Volta e meia a gente cai na NR32. A NR32 fala também de unhas curtas, né? Sem esmalte, ou esmalte íntegro, tá? Então a unha não pode ultrapassar aqui o dedo. E as gurias que têm unhas longas, sinto em dizer que vão ficar curtas, tá? Se forem trabalhar na enfermagem, porque vai quebrando, vai ficando fraca, ela vai ficando mais curta automaticamente, tá? Eu disponibilizei lá alguns materiais, acho, para vocês também. Aqui tem a NR6 também, que fala mais de EPIs, tá? Tem um videozinho aqui, acho que é bem legal de assistir. Recomendo, é 5 minutinhos, daquele canal do técnico de enfermagem, sabe? Que a gente usa bastante nas aulas. Então, tem um videozinho aqui das precauções universais.